Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento a todas e a todos, cumprimentar o público da TV Alesp. Senhor presidente, me inscrevi para falar nessa tarde do PL 351 de 2020, que versa sobre a antecipação do feriado de 9 de julho para o próximo dia 25 de maio, em razão das circunstâncias de excepcionalidade, de saúde pública e a pandemia. Mas, senhor presidente, antes de falar sobre o referido PL, eu trago aqui outras ponderações que reputo as pertinentes. Nós estamos vivendo na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, um problema muito grave, gravíssimo, que é a pandemia. E a gente viu os colegas que me antecederam falando que os números são alarmantes no nosso estado, né? Quase 5.500 mortes já ocorreram. Na capital de São Paulo, são mais de 3.000 mortes, dados as últimas informações dos boletins. E o que acontece? Eu sou deputado estadual, mas minha área de atuação, inclusive onde eu moro e onde sou mais cobrado, é na zona leste da capital. E para falar da zona leste é preciso também falar das periferias, né? Nós temos visto que na capital de São Paulo, os principais bairros onde as mortes, né, e os casos de Covid-19 mais ocorrem, são exatamente onde as pessoas têm mais dificuldades em razão da falta de infraestrutura, em razão da qualidade de vida, da falta de políticas públicas que possam permitir a elas que fiquem em casa e tenham condições, recursos, por exemplo, para não ter que sair para trabalhar, especialmente aqueles que estão na economia informal, que não têm renda, depende de ações do governo, de recursos, né, emergenciais, e nós já aprovamos aqui nessa casa de desvinculação de fundos, para que o governador e o prefeito, no caso da calamidade pública, possam utilizar para o combate ao Covid-19. Mas, voltando à questão da capital, a gente tem visto que as regiões mais periféricas são aquelas que, lamentavelmente e infelizmente, nós temos visto que mais pessoas morrem. Vou pegar um exemplo aqui, a Brasilândia, né, na zona norte da capital, Sapopemba, na zona leste, Grajaú, na zona sul, Cidade Tiradentes, na zona leste, Itaquera, também na zona leste, Capão Redondo, na zona sul. Enfim, todos os bairros que eu citei aqui são da periferia da cidade. Mas, voltando para a zona leste, eu não consigo entender por que o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas não entenderam a necessidade de se instalar um hospital de campanha na Zona Leste. Nós temos já no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, melhor dizendo, um hospital de campanha no Anhembi, outro no Pacaembu, outro no ginásio do Ibirapuera, mais recente inaugurado no Heliópolis. Agora, onde mais a Zona Leste tem mais de 50% da população paulistana. E, infelizmente, até hoje, nem o governador, nem o prefeito, quiçá o secretário do Estado, José Henrique German, e o secretário do município, Edson Aparecido, entenderam que é importante se construir um hospital de campanha na Zona Leste. Nós já propusemos, encaminhei ofício, outros parlamentares também, propus na comissão, que já falo dela, comissão da qual faço parte, mas, infelizmente, a população da Zona Leste de São Paulo não tem
o respeito, infelizmente, dos nossos governantes. E eu vejo isso com tristeza, com chateação, porque não é possível que o governador e o secretário dele, e o prefeito e o secretário também não percebam essa importância. Vou falar de um caso lamentável, né? Exemplo de tantos outros mortes que nós tivemos na capital. Uma pessoa que estava no Itaim Paulista, sou José Rodrigues de Oliveira, contraiu a doença, foi por conta que não tem hospital de campanha os leitos de UTI já estão todos ocupados, quase 100% saturados. Ele teve que ser remanejado para o hospital de Parelheiros, ou seja, do extremo da Zona Leste para o extremo da Zona Sul da cidade de São Paulo. E esperávamos que ele fosse para lá para se salvar. Infelizmente e lamentavelmente, ele veio a óbito nesse dia de hoje. Isso é para dizer que essa dificuldade de se construir um hospital de campanha na Zona Leste, infelizmente, faz com que mais pessoas possam morrer na nossa região e que teríamos tantas facilidades, tanto recurso, nós já aprovamos aqui na casa, para que o governador possa fazer não só hospital de campanha, mas que compre respiradores, que invista na saúde, mas infelizmente a gente não tem tido essa atenção do governador e do prefeito da cidade de São Paulo. Então, quero lamentar, dizer que esse senhor José Rodrigues de Oliveira, ele não diria que se tivesse um hospital de campanha na Zona Leste, ele poderia não ter morrido. Mas se tivesse um atendimento mais próximo e não tivesse que se deslocar tanto, quem sabe a gente conseguiríamos evitar não só ele morresse, mas tantas outras pessoas fossem a óbito nas periferias da cidade de São Paulo e em destaque na Zona Leste de São Paulo. Então, quero dizer que nós estamos muito preocupados com os investimentos, né, que nós aprovamos na casa, mas que eles não estão, talvez, atendendo onde mais poderiam ser destinados, ou seja, nas periferias da cidade de São Paulo e nas periferias também das cidades onde tem necessidade do isolamento social e de atenção dos governantes, dos prefeitos e do governador. Quero aproveitar também, senhor presidente, para falar da comissão. Eu faço parte de uma comissão de fiscalização, de acompanhamento dos gastos instituídos por nós aqui, deliberados, né, aprovados por nós, e também os gastos que o governador possa utilizar no combate à pandemia do Covid-19. Essa comissão é coordenada pelo nobre deputado Barros Munhoz, e nós estamos aprovando requerimento, questionando a falta de transparência, a falta de prestação de contas, o superfaturamento de compras de determinados equipamentos, mas, enfim, a gente não está conseguindo, de certa forma, avançar. Não está fazendo. Essa comissão poderia ter mais autonomia, poderia, né, os governantes, o secretário e o governador poderia trazer mais prestação de conta para nós, mais transparências. Infelizmente, a gente não está tendo essa transparência. E eu quero, inclusive, propor, né, que vou propor isso na comissão, que a gente convide o secretário do Estado de Saúde para que ele participe de uma reunião nossa, que é toda quinta-feira, às 10 horas. Hoje, infelizmente, não teve, o coordenador acabou cancelando essa reunião. Mas, voltando aqui ao tema, senhor presidente, nós estamos falando da antecipação do feriado. Nossa bancada apresentou uma emenda, um voto separado, melhor dizendo, fazendo algumas sugestões e algumas propostas. Entre elas, 3 eixos, né, que poderiam ser aplicados no Estado e na cidade de São Paulo, especialmente. Seria o primeiro eixo é o eixo do isolamento social horizontal. O segundo eixo é a segurança alimentar e sanitária para todos. E o terceiro eixo é a produção de trabalho e atividades produtivas. Ou seja, não basta a gente
decretar que as pessoas não consigam, não venham mais, não saiam dos seus bairros e vão para a rua. Não basta o governador, cada hora, instituir uma alternativa, uma medida. É preciso fazer com que as pessoas tenham condições de ficar nas suas casas. Porque se as pessoas não têm dinheiro para pagar suas contas, se as pessoas não têm recurso para manter a sua família, para poder conseguir ficar em casa, elas não vão conseguir ficar em casa. Não é uma questão de consciência, é uma questão de necessidade. A gente escuta falar, né, e vê na mídia, fica em casa. Mas fica em casa como se as pessoas não conseguem pagar as suas contas e não conseguem ter recurso minimamente para manter a sua subsistência. Então, não dá para a gente fazer também aqui um discurso de que nós não queremos o isolamento social. Nós queremos, sim, e defendemos o isolamento social, mas é preciso que tenha isolamento social com condições, com dignidade, para que cada um possa se manter, né, manter seus recursos, manter as suas contas pagas na sua casa. Já é difícil manter o distanciamento em casa, porque na periferia nós temos famílias que moram num mesmo cômodo ou num barraco, dependendo da comunidade onde estão, e tem 3, 4, 10 pessoas na mesma família. Como é que mantém o isolamento, o distanciamento? É difícil. E quando a gente consegue, mesmo assim, manter o distanciamento social ou isolamento, ou não sair das suas casas, você também não tem as condições para que as pessoas consigam ficar em casa. Por isso eu quero dizer que da importância do feriado. Nós já estamos vivendo o feriado de ontem, o feriado de hoje. Amanhã em São Paulo é ponto facultativo. Segunda-feira, se for aprovado hoje, o PL 351 será feriado no estado de São Paulo. Mas feriado, para as pessoas ficarem em casa, é preciso ter condições para que elas permaneçam em casa, para que elas paguem suas contas, para que elas vão ao mercado e tenham condições de comprar alimentos para a sua subsistência. Nesse sentido, eu apresentei, dentre as emendas que nós vamos propor no outro PL, no PL 350, que é aquele coletivo dos deputados, para que a gente possa aprovar a isenção do pagamento das prestações da CDHU. Mas isso eu vou discutir num outro momento, no momento em que a gente estejamos discutindo aquele projeto. Mas era isso, senhor presidente, queria colocar, dizer que é importante ter o feriado, mas não basta ter feriado, não basta antecipar o Natal, não basta antecipar o Ano Novo, não basta antecipar qualquer feriado se as pessoas não tiverem condições de ficar um feriado, uma semana, 2 meses, 3 meses nas suas casas, com dignidade no sentido da sua subsistência, de ter as suas condições para morarem com dignidade. Porque nós aqui já reduzimos nossos subsídios, reduzimos a verba de gabinete, destinamos o recurso da Assembleia, do fundo da Assembleia, mas nós estamos numa condição em que dá para reduzir. E quem não tem, vai reduzir o quê? Se já não tem como sequer comprar alimentos para se manter vivo. As pessoas acabam, infelizmente, apelando, saindo das suas casas para comprar alimentos para a sua subsistência. Era isso, senhor presidente. Queria dizer, agradecer a oportunidade, desejar uma boa tarde a todas as deputadas e deputados.